Galera, a gente estava falando sobre tipo sanguíneo, certo? Isso aí. Aí a gente fez aqui um exemplo, né? Acho que foi do Davi, né? A gente pegou. Aham. E depois a gente fez um exemplo qualquer aqui e a gente fez um quadradinho de Punnett só para testar, só para ver como é que faz, né? Beleza. Peraí. Então, olha só. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Então, olha só, gente. A ideia de saber qual é o fator, né? Qual é o tipo sanguíneo, qual é o do sistema BO, qual é o fator RH e tal, tem a ver com a transfusão. Só lembro que eu falei que tinha outro sistema que era o MN e tal, mas como o MM não tem aglutinina, a coagulação não vai rolar, né? A aglutinação de hemácia não vai rolar, então não tem nenhum problema em fazer uma transfusão de qualquer um para qualquer um, de qualquer fenótipo, né, para qualquer fenótipo. No caso do sistema BO, tem aglutinina. E se tem aglutinina, aí tem problema. Né? Não é qualquer um que pode receber sangue de qualquer pessoa, né? Então, olha só, vamos fazer aqui um esqueminha sobre transfusão sanguínea, e no final das contas é o que importa quando a gente pensa em sistema BO, tá certo? Bom, eu sei que a gente já falou isso lá para trás, aqui agora a gente só vai resumir, tá bom? Só para a gente recapitular isso. Então, olha só, quando o cara é do tipo sanguíneo A, ele tem qual aglutinogênio? Eu botei isso aqui. Eu botei lá em cima só. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Então, ele tem, se o cara é do tipo sanguíneo A, então vou botar aqui, ó. Ele é do tipo sanguíneo A, ele vai ter o aglutinogênio A, que é o antígeno, né? Que é o que estimula a resposta imune. Beleza. E se ele tem o aglutinogênio A, ele vai ter qual? Ele vai ter aglutinina? Anti-A não. Sim. Mas vai ter a anti-B. B. Beleza. Ele vai ter anti-B. Ah, eu já tinha falado do fator RH, né? Então, vou botar A positivo. Então, ele tem o aglutinogênio A e tem a glutinina anti-B. Se ele for positivo, ele vai ter o anti-RH? Não. Não, porque não faz sentido, né? Ele produzir algo que ataque ele mesmo. Se o cara é do tipo sanguíneo A negativo, ele vai ter o aglutinogênio A, certo? Vai ter a aglutinina anti-B, mas em tese ele também pode ter a aglutinina anti-RH. Lembrando, pessoal, que eu falei para vocês que a aglutinina anti-RH você só produz, se for negativo, obviamente, que aí o fator RH é estranho para você, mas você precisa ter contato com ele antes. Lembram disso? Sim. Para o sistema BO, o anti-A e o anti-B, você vai produzir por causa das bactérias intestinais. Para o fator RH, você precisa entrar em contato com ele. Você não vai produzir por outra razão, beleza? Só após o contato. Beleza. Se o cara for do tipo sanguíneo B positivo, ele vai ter o aglutinogênio A, ele vai ter o aglutinogênio B, e ele vai ter a aglutinina anti-A, e não vai ter anti-RH. Se ele for B negativo, aí ele tem o aglutinogênio B, ele tem o anti-A, certo? Só que ele também vai ter potencial, pelo menos, para produzir anti-RH. Tudo bem o que eu estou falando? Ok. Ou não?
Todo mundo está acompanhando? Maria, Pedro, Carlos, Sabrina. Tudo certo, professor. Tudo suave? Sim, com certeza. Beleza? Se o cara for do tipo sanguíneo AB positivo, ele vai produzir aglutinogênios A e B. Vai ter anti-RH? Se ele é positivo? Não, Ele vai ter alguma aglutinina anti-A ou anti-B? também não. Também não. Se ele for AB negativo, ele tem as aglutininas A e B, só que ele tem potencial para produzir o quê? Anti-RH, já que ele é negativo. Se ele for do tipo O positivo, ele tem qual glutinogênio, Maria? Nenhum. Ótimo, Maria. Excelente. Então, sem glutinogênio. Se ele não tem aglutinogênio, ele vai ter aglutinina, Maria? Não. A aglutinina é o anticorpo, certo? É. Você produz anticorpo para o que você não tem. Então, se ele não tem... Isso. Então, ele vai ter tanto anti-A, isso, quanto anti-B. Perfeito. Se ele é positivo, não vai ter o anti-RH. Se ele for negativo, sem aglutinogênios, mais anti-A, anti-B, mais potencial para produzir anti-RH. E aí, galera, olha só, hein? E aí vem um lance, assim, um macete. Numa transfusão, a transfusão, o que a gente leva em consideração é a aglutinina de quem recebe. O que conta é a aglutinina de quem recebe. Faz sentido para vocês ou eu preciso explicar? Acho que faz sentido. No Para caso, todo mundo? contar é tipo, você não vai produzir por uma coisa que você tem. É isso aí que você quer dizer. Não. Eu quero dizer o seguinte. Para eu receber, para rolar uma transfusão, o que importa? Importa a aglutinina que eu tenho, eu que vou receber. Ah, tá, sim. Por quê? A aglutinina de quem está doando não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Porque o volume é muito menor. Por exemplo, eu tenho no meu corpo 5, eu sou do tipo B. Eu tenho no meu sangue, eu tenho no meu corpo 5,5 litros de sangue. Eu vou receber uma bolsa, 2 bolsas de sangue de alguém, uma bolsa tem 493 ml. Então, se eu receber 2 bolsas, eu estou recebendo, assim, arredondando 1 litro. Então, eu tenho 1 litro de sangue para 5,5 litros de sangue no meu corpo. Então, vamos supor que eu recebi, eu recebi o sangue, eu sou B. Vamos supor que eu recebi o sangue de alguém que tem anti-B. Esse meio litro de sangue com anti-B não vai fazer diferença porque ele vai se diluir nesses 5,5 litros. Sim. Agora, se eu tenho um anti-A, se eu receber o sangue A de alguém, os meus 5,5 litros vão atacar esse meio litro. Aí vai dar ruim. O que vai dar ruim? Vai rolar um processo de aglutinação. Os anticorpos vão aderir às hemácias e aderir umas às outras, formando pequenos aglutinados que seria como se fosse a casquinha do machucado. Só que com isso circulando pelo meu corpo. Imagina meio litro de casquinha de machucado, né? Rodando pelo meu corpo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar num vaso pequeno, de pequeno calibre, e vai entupir esse vaso. Se esse vaso for uma arteríola importante, que está irrigando um neurônio essencial para a minha vida, eu morro. Tudo bem o que eu falei? Uhum. Todo mundo, gente? Sim. Beleza. Professor, é nisso que ocorre quando o pessoal fala que coloca o sangue errado, aí começa a sair sangue por todos os buracos do corpo? Isso é real mesmo? Não.
Um quadro hemorrágico dessa natureza que você está falando, dessa gravidade, oriundo de um choque anafilático. Aí não tem a ver com transfusão, não. É um choque anafilático. Por exemplo, assim, o cara tem um choque anafilático em função de uma alergia muito elevada a uma determinada substância. Aí, quando o cara tem um quadro... Alergia é uma resposta imune, né? Quando o cara tem um quadro alérgico muito intenso, os vasos, a parede dos vasos ficam mais permeáveis. Daí a perda de fluido de dentro do vaso por todas as cavidades, né, corporais, assim como os orifícios. Então, esse quadro é típico de um quadro anafilático, não de transfusão. Transfusão, eu recebi meio litro de sangue que eu não poderia ter recebido. Aí esse meio litro vai aglutinar, vai virar casquinha de machucado. Só que dentro do vaso, entupindo o vaso. Ponto. Aí o problema é o entupimento do vaso. Ah, entendi. Beleza? Eu pensei que o corpo dava um jeito, tipo, de tentar expulsar, mais ou menos, coisa Não dá, assim. não dá. Então, na sequência, vamos lá. Lembrando, qual é a regra? A regra importa o ante de quem recebe. Beleza? Para transfusão, importa o ante de quem recebe. Ok? Então tá aqui, estou sublinhando o ante de quem recebe. Nessa lógica, o cara tipo A, ele pode receber sangue de quem? A positivo, né? O que ele pode receber? A positivo ele pode receber? Pode. Pode. A negativo ele pode receber? Pode também. Pode também. Ah, positivo pode receber assim. Importa, você vai olhar isso aqui, ó. Não pode ter o quê? Não pode ter B. Se não tiver B, tá de boa. O AB ele pode receber? Aí não. O AB negativo ele pode receber? Também não. O B, obviamente, ele não pode receber. O O ele pode receber? Aí sim. Sim. O O tem B nele? Não. Não. Ele pode receber O positivo? Sim. Negativo. Pode receber O negativo? Pode. Pode. Todo mundo pode receber. Isso. Se ele for A negativo, ele pode receber de A positivo? Aí não. Por que não, Davi? Porque ele vai ter anti-RH, né? Porque ele não tem Isso. RH. Se ele tem anti-RH, então vai dar ruim. Então ele tem que receber sangue apenas de A negativo. Ele pode receber de O positivo? Também não. Também não. E de O Só negativo? Aí sim. Aí sim. Se o cara é do tipo B positivo, ele pode receber de B positivo? Pode. Pode. De B negativo? Pode. Pode. De A? Não. De AB? Também não. De O positivo? Aí sim. De O negativo? Aham. Beleza. Se o cara é B positivo, B negativo, no caso. desculpa, B negativo, ele pode receber de B positivo? Não. B negativo E O negativo. e O negativo. Negativo só recebe de negativo. O AB positivo, ele não tem anti nenhum. Se ele não tem anti nenhum, ele pode receber de AB positivo? Pode. Ele pode receber de AB negativo? Pode também. Ele pode receber de A positivo? Aham. De A negativo? Também. De B positivo? Também. De B negativo? Aham. De O positivo? Também. E de O negativo? Também. Opa! Recebe todo mundo. Exatamente. Então, o AB positivo, a gente já acabou de identificar, ele é quem nós chamamos de receptor. Ele é o receptor universal.
O B positivo pode receber de qualquer tipo sanguíneo do sistema BO. Por quê? Porque ele não tem nenhuma aglutinina. Beleza? Porque ele não tem nenhuma aglutinina. O A negativo pode receber de todo mundo também? Não é todo mundo, não. Por que não, Davi? Porque ele não tem o RH, né? Todos anti-RH. Então, ele só pode receber de quem for o quê? Todo mundo negativo. De todo mundo que for negativo. Ótimo. Beleza? Então, por isso que o AB negativo não é o receptor universal. O O positivo, ele tem anti-A e anti-B. Ele pode receber de O positivo? Pode. Pode receber de O negativo? Pode. Pode receber de A? Não. Pode receber de B? Também não. Pode receber de AB? Também não. Também não. O O negativo tem anti-A, tem anti-B e tem anti-RH. Ele pode receber de O positivo? Não. E de O negativo? Aí sim. Só de O negativo. Ó, é o mais frescão. Beleza? Bom, uma coisa que eu quero que vocês reparem. Ó. Deixa eu mudar a cor. Ó, A positivo recebe de O negativo. A negativo também. B positivo também. B negativo também. AB positivo também. AB negativo também. O positivo também. E ele mesmo. Então, o O, ele pode ser doado para o O negativo, pode ser doado para qualquer um, certo? Certo. Isso torna o O negativo quem? Doador universal? O doador universal. Galera, tranquilo isso? Professor, Diga-me. eu tenho uma dúvida. Claro. Caramba. O anti-RH é uma coisa que a gente ganha com o tempo, né? Você tem que... Se a gente ganha com o tempo, se tiver contato com ele. E o que seria o RH mesmo? O RH é uma proteína. Fator RH é uma proteína. Ah, sim. É isso? Só isso. Outra coisa também, que agora que eu lembrei. Por que o tipo A pode receber o O se o O tem anti-A? Porque a gente botou qual regrinha? A gente botou a regrinha de que na transfusão, quem que importa? Importa a aglutinina de quem recebe, não de quem doa. Lembra a regrinha? Ó, importa apenas Ah, sim. a aglutinina de quem recebe, não de quem doa. Por quê? Por causa dos volumes sanguíneos. Porque eu falei Agora que que eu você... lembrei. Lembrou? Você Porque eu falou, né? falei assim, se eu recebo... Eu tenho um anti-B, eu tenho um anti-A. Então, se eu recebo meio litro de sangue com A, os meus 5 litros e meio vão atacar esse meio litro, causando aglutinação, que vai dar ruim. Agora, eu sou B, né? Se eu receber de O, o O, ele tem anti-B também. Só que eu estou recebendo dele meio litro de sangue só. Então, aliás, na verdade, como ele tem anti-A e anti-B, do meio litro, 250 ml são anti-B. Então, esses 250 ml de anti-B que eu recebi vão se diluir nos meus 5 litros e meio. Então, vai coagular? Vai, mas nada que possa causar um entupimento de vaso. Entendi. Beleza? Só para revisar, quando é ao contrário, né? Forma meio que uma casquinha no sangue, né? Dentro da veia, né? Só que meio litro de casquinha, né? Aham, entendi. Entendeu? Aí é muito. Aí entope. Beleza. Beleza? Algo mais, gente?
Nada, galera? Hã? Pode continuar. Pode continuar? Beleza. Então, vamos botar aqui, dentro dessa lógica aí, existe uma situação clínica chamada de Essa daí é clássica. Sabe como é que é? Faz muito tempo que eu não ouço isso daí, mas talvez eu consiga lembrar. Eritroblastose Fetal. fetal. Também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Doença hemolítica do recém-nascido. Tá aí. Bom, qual é a lógica aqui, galera? A lógica aqui é a seguinte, por exemplo, assim, eu tenho uma mãe que ela é alguma coisa negativa. Aliás, vamos começar pela positiva. Vamos supor que essa mãe é RH positivo. Se ela é RH positivo, vamos lembrar que no parto, acaba que a mãe tem contato, só no parto, beleza? A mãe tem contato com o sangue do feto, do nenenzinho, tá bom? Vamos supor que essa mãe teve um primeiro filho, RH positivo. Aí, no parto, ela vai ter contato do sangue dela, né? Ela vai ter contato com o sangue do feto, por causa do cordão umbilical. E aí eu pergunto para vocês, vai ter algum problema para a mãe? A mãe vai ser sensibilizada quanto ao fator RH? Não. Não, porque ela já tem. Se ela tiver um segundo filho, e esse filho for negativo, tem algum problema para a mãe ou para o feto? Também não. Também não, porque o sangue só vai ter contato, né, durante o parto e a mãe não produz. A mãe não produz o anti-RH, já que ela é positiva. Então, para essa mãe aqui, ter filhos RH positivo ou RH negativo, independentemente da ordem, não faz nenhuma diferença. Nem para ela, muito menos para o filho. Beleza? Então, aqui está de boa. Beleza? Está de boa aqui. Quando você tem uma mãe RH negativo, aí a história muda. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, essa mãe teve um primeiro filho RH positivo. Durante o parto, durante a gestação, não tem contato, né? Durante o parto, ela vai ter contato com o filho, com o sangue do filho. Qual é a consequência para a mãe do contato com o sangue do filho durante o parto? É para responder? Quê? É para responder? É. Ah, tá. Ela vai produzir o anticorpo de RH. Exatamente. Então, a partir desse momento, vai ocorrer a sensibilização da mãe para o fator RH. O que isso aqui quer dizer na prática? Quer dizer, na prática, a mãe começa a produção de aglutininas anti-RH. Tranquilo? Ok. Beleza. Se o segundo filho da mãe, vou pegar o mesmo exemplo que eu botei ali, tá? Se o segundo filho da mãe, me perdoe o trocadilho, beleza? Eu captei agora. Se o segundo filho dessa mãe for negativo, algum problema para ele? Não. Lembrando que a mãe agora está produzindo anticorpos anti-RH. Tem algum problema para ele? Não.
Não, porque ele não tem o fator RH. Então, para ele, de boa, né? As hemácias dele não serão... Os anticorpos, galera, o anti-RH, ele passa, tá? O anticorpo, ele passa da mãe para o filho. Aí, quando a mãe tiver um terceiro filho, ou se o segundo filho fosse positivo, ou o segundo filho positivo depois do primeiro positivo, aí vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque essa criança aqui, ela vai ter a eritroblastose fetal. Por quê? Porque durante o primeiro parto, a mãe foi sensibilizada e esses anticorpos que passam da mãe para o filho durante a gestação começarão a atacar as hemácias do filho sendo gestado. Então, esses anticorpos, eles vão atacar as hemácias que são RH positivo. Tudo bem? Aham. Bom, e aí qual é o problema? O problema é que a hemácia, ela transporta oxigênio. E o filho está se desenvolvendo lá, né? Então está com uma taxa metabólica estratosférica, beleza? Então começa a cair o número de hemácias. E aí, galera, o que o feto faz? O feto começa a liberar, por conta, como consequência, né? Começa a liberar em função, no filho, vamos botar aqui as consequências para o filho, tá? Redução do número de hemácias. Qual o outro nome que a gente dá para hemácia, pessoal? Galera. Eritroblasto. Ah, tá. Eritrócito. Eritroblasto. Falei errado. Eritrócito. Faz tempo. E aí, está reduzindo a hemácia, né? Então, só que o bebezinho precisa, o feto precisa se desenvolver, precisa de oxigênio. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a liberar na corrente sanguínea a hemácia antes de estar pronto. A hemácia imatura, vamos botar assim. Essas hemácias imaturas, isso aqui é um agudo, tá? Fazer o negócio direito, né? Essas hemácias aqui, imaturas, elas são chamadas de eritroblasto. Esse sufixo blasto vem de jovem, tá? Então, hemácias jovens são liberadas na corrente sanguínea para dar conta, né, em função da perda de hemácia que ele está tendo, tá? Como a hemácia jovem, ela transporta muito pouco oxigênio, ela é pouco eficiente. Por que ela é pouco eficiente? Porque ela ainda não passou pelo processo de diferenciação, né? A hemácia adulta, ela não tem núcleo, ela não tem organelas. A hemácia imatura, ela tem tudo isso. Então, ela tem núcleo, material genético, ela tem as organelas, etc e tal. Essas organelas, elas ocupam um espaço. E aí essa hemácia não dá conta de transportar todo o oxigênio que ela precisa. Então, a hemácia jovem, ela é ineficiente. Então, o bebezinho tem um problema aí no seu desenvolvimento. Esse quadro do bebê, né, que está sendo afetado pelos anticorpos da mãe, nós chamamos de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Perguntas? Então, só a definição mesmo. A eritroblastose fetal é quando Como que a gente pode definir isso daí? É quando o segundo filho positivo de uma mãe negativo é afetado pelos anticorpos da mãe. Beleza. Entendeu? O Professor? negativo não vai fazer diferença. Então, você sempre conta assim. Quem tem eritroblastose fetal? O segundo filho positivo, o segundo positivo de uma mãe negativa. Pode chamar. Alguém me chamou aí? Foi eu.
João, isso é tipo uma anemia? Só que uma anemia grave porque começou a rolar durante o processo de desenvolvimento embrionário. Então, assim, onde o bebê está se desenvolvendo. Se ele está se desenvolvendo, se ele tiver uma carência de oxigênio, normalmente isso pode trazer alguns danos severos. Isso Entendi. Beleza? daí a gente evita com soro, né? Tem essa história. Isso, exatamente. Como é que é a forma de prevenção para eritroblastose? Toda mãe, toda gestante, RH negativo, ela usa soro. Usa soro anti-RH. O professor, não seria possível a mãe adquirir anti-RH antes de ter o primeiro filho e isso acontecer com o primeiro filho positivo dela? Não, porque tem que ter contato com o sangue, né? Ela teria que Mas, estar recebendo Uhum. sangue de alguém, entendeu? Só nesse caso. Mas então pode acontecer nesse caso, se ela Pode, tiver contato. mas não seria uma situação comum, né? Entendi. Então, ó, normalmente, a mãe recebe aí, a mãe que for negativo, aplicação do anti-RH, não coloquei aqui, né? Na gestante RH negativo, antes do parto, acho que 70 horas antes do parto, ou logo depois do parto. Qual é a lógica de eu aplicar soro anti-RH na gestante antes ou logo depois do parto? Lembrando que o soro é o anti-RH, certo? Sim. A diferença é que não vai dar tempo dela produzir ela mesma um anti-RH. É para ela não ser sensibilizada. É para que não haja resposta imunológica por ela. Se ela não tem resposta imunológica, porque ela já está, porque o anti-RH que ela recebeu já vai resolver, né, dar conta do recado. Então, se ela não produz o anti-RH, ela não ganha memória imunológica. Então, ela não passa, ela não fica produzindo anti-RH. Beleza? Então, toda mulher, toda gestante RH negativo, 70 horas antes do parto, ela toma uma aplicação do soro anti-RH, ou assim que o bebê nasce, ela toma o soro. Mas isso é só para mães negativas. Mães positivas nunca terão filhos com eritroblastose. Perguntas? Nada? Não consegui pensar não. Ô, professor, eu tô tentando entender ainda como que ocorre esse contato do sangue do filho com o sangue da mãe. Na hora do parto. Na hora do parto, você vai ter rompimento de placenta, você vai ter o rompimento do cordão umbilical. Quando você corta o cordão umbilical, o cordão umbilical tem sangue do feto. Não tem sangue da mãe dentro do cordão umbilical. Tem sangue da mãe na placenta, né, em volta ali, né, na placenta. Mas dentro do cordão umbilical, não. Então, quando você rompe o cordão umbilical, o sangue do feto, ele acaba entrando em contato com a mãe. Ah, tá, entendi. Tudo Mas, bem? tipo, esse negócio dela tomar o soro só serviria, então, para parto que tá programado, né? Se ocorrer da bolsa estourar, assim, só aconteceu, ela tem que dar tempo ainda dela tomar? Mas ela toma depois, né? Ah, tá, sim. Ela pode tomar depois. Pessoal, mais alguma perguntinha? Professor, tem algum caso em que o inverso ocorra do bebê atacar a mãe? Do bebê ser estimulado a produzir pelo sangue da mãe? Não. Não, porque, lembra, quando o bebê nasce, quem fica ainda dentro do útero da mãe é a placenta, né? Uhum.
Então, se é a placenta, dentro do feto não tem sangue materno. Entendi. Então, não tem como rolar a sensibilização do feto. Entendi. Beleza? Tem como rolar da mãe, do feto não. Vamos fazer um exercício rapidinho? Tá bom. É fácil, Riso? Quê? É fácil? Sei, vou fazer agora. Tá bom. Eu peguei um simples, assim, aparentemente tem a ver com o que a gente discutiu hoje, mas eu peguei meio aleatório aqui mesmo. Então vamos lá. Dá tempo para a gente fazer algumas, né? Olha só. Vocês estão conseguindo ler? Ou o tamanho tá bom aí para ler? Tá bom já. Dá pra ler. Uma mulher RH negativa casou-se e teve um filho. Numa segunda gestação, a criança apresentou um quadro de eritroblastose. Com esses dados, indica a opção que apresenta o fenótipo para a mãe, para o fator RH da mãe e do pai da criança. Se a mãe teve uma criança, indica a opção que apresenta o fenótipo para o fator RH da mãe. O fator RH da mãe já está escrito na questão, né? Sim. Certo? A mãe vai ser Negativo. negativo. Se a criança teve eritroblastose, é porque ela era o quê? É porque ela era positivo. Porque ela era positivo. Ora, se a mãe é negativo e ele é positivo, ele tem que ter herdado esse gene de quem? Do pai. Do pai, né? Só sobrou o pai, né? Então, tem que ser a mãe negativa, o pai positivo, a criança positiva. Tranquilo? Sim. O massa é que Facinho. se você lê assim, um enunciado, você já tira o B, C e D. Ele é top. É, verdade. Questão mal formulada, né? Um determinado banco de sangue tem 4 litros AB, tem 7 litros A, 1 litro B e 9 O. Todos positivos. Se houver necessidade de transfusões sanguíneas para o indivíduo sangue AB positivo, estarão disponíveis para ele quantos litros do acima? Todo mundo, né? Todo mundo. Então ficaria 10, 17, 21. Todos concordam? Sim. Porque o AB positivo, ele é quem? Ele é receptor universal. Receptor universal. Então, como AB positivo é o receptor universal, todo mundo ali pode doar para ele. Então, facinha essa aqui também. Tipo café com leite. Quando o surgimento da eritroblastose ou doença hemolítica, podemos afirmar que ela ocorre quando o pai e a mãe apresentam respectivamente. A mãe tem que ser o quê? Negativo. E para o filho nascer positivo, o pai tem que ser o quê? Positivo também. Então, pai e mãe, positivo, positivo e negativo. Tá aí. Facinho também. Sendo um homem do sangue, tipo O, pergunta-se. Se esse homem... Ah, galera, falar nisso, vou até anotar aqui, que aí eu vou ver, fazer uma observação aqui antes que eu me esqueça. Tem uma situação conhecida como falso O. Mas depois eu explico isso aqui. Então, o homem é O, né? Se esse homem se casar com uma mulher AB, quais são os prováveis tipos sanguíneos do filho desse casal? Davi, deixa alguém responder, beleza? Claro. E aí? O, A, B ou AB. Não entendi? Pode ser O, O? O. Não. Qual é o genótipo do O? Não, aí não pode. Izinho, Izinho. Do AB?
Isão A, Isão B. Isso. Então, quais são os filhos possíveis? A ou B. A ou B. Isso aí. Então, os filhos serão Isão A, Izinho, ou Isão B, Izinho. São as duas possibilidades que existem. Certo? Aqui para o 1, né? Se casar com uma mulher do sangue A, então o cara é O, casou com uma mulher do sangue A. Qual a probabilidade de nascimento de uma criança AB? 0. 0. 0. Ele é Izinho, Izinho. Ela é Isão alguma coisa. Não vai dar AB nunca. O pai não tem, né? Então aqui vai ser 0%. Então vai ser A ou B. Letra D. Que diabo de resposta é essa? Letra D. Isso. A ou B para o 1 e 0 para o 2. Top. Uma mulher positiva cujo pai é negativo. Opa! Se o pai é negativo, qual é o genótipo dessa mulher para o fator RH? Se o pai dela é positivo, ou é negativo, Vai ser e Rzão, ela é Rzinho. positivo, ela tem que ser o quê? Rzão, Rzinho, concordamos? Ah, sim. É casada com um homem, RH positivo, cuja mãe é RH negativo. Então o raciocínio é o mesmo, certo? Sim. Beleza. Então eu estou cruzando dois heterozigotos. A probabilidade desse casal ter uma criança negativa é de quanto? 25%. 25%. Né? Para quem não conseguiu ver, é só fazer o quadrinho. Então os filhos seriam positivo, positivo, positivo e negativo. Então a única chance de ter um filho negativo é nesse caso. Então, 1/4, que é igual a 25%. Ô, Davi, acho que eu vou fazer igual o meme, tá? Questão de exercício em sala, assim, e as questões gigantes na prova, Na beleza? prova. Ah, tá Eu tô bom. achando Bom essas saber. muito fáceis. Observe o diagrama geral. Professor, ali tá Rzão, Rzinho. Sempre quando for Rzão, Rzinho vai ser positivo? Isso, porque o fator RH é uma herança de dominância completa. Se é dominância completa, mesmo que eu tenha um único Rzão, a característica que aparece sempre é dele. Então, para negativa seria só Rzinho, Rzinho. Isso, perfeito. Ah, ok, obrigada. Isso aí, nada. No 6, qual seta indica a doação errada aí? Deixa eu ver aqui. Qual ou quais? Eu né? acho que aquele AB para AB ali. AB para B? É, Essa aqui? É 4 e 5, eu acho. isso. 4 e 5. Isso aí. AB é doador universal. Desculpa, ele é receptor universal. Ele só pode doar para ele mesmo, né? É o que a gente está vendo aqui, ó. Ele só pode doar para ele mesmo. Então, ele não poderia doar nem para o B e nem para o A. Belezinha? Então, 4 e 5. Show! Show! Vocês já estão preparados para fazer uma prova. Ah, que massa. Beleza? Tá faltando falar só esse falso O, ou que também é chamado de homem de Bombay. Eu não sei se escreve assim, tá? Eu não Mas É eu acho que ouvi essa palavra. Eles, eu é já uma, vi. é uma cidade na Índia, a antiga Mumbai. Tinha uma cidade, eu não sei se eu estou invertendo. Tinha uma cidade na Índia que chamava Mumbai e foi o nome mudou para Bombaim. Ou o contrário. Não lembro agora. Beleza? Ô, professor, rapidinho. Claro? Isso é um negócio que chamam de sangue dourado? Não. Não, isso aqui é uma outra situação. Entendi. Aí, galera, pode falar. Não, só isso. Aí, isso aqui fica de tarefa de casa para vocês darem uma pesquisadinha. E na próxima aula eu finalizo esse papo falando dele.
Tudo bem? Mas aí eu queria que vocês dessem uma lida antes. Aproveitando, acho que foi Maria que falou agora, foi Maria? Foi. Aí vocês vão falar, vocês também vão pesquisar duas coisinhas, que é esse sangue dourado também. Então, são duas coisas para dar uma pesquisada. O sangue dourado e o falso O. Beleza? Tarefa de casa aí. Aí eu vou escolher o voluntário na próxima aula, ok? Opa, beleza. Então tá bom. Professor, Fechou? o conteúdo da prova é só tipo sanguíneo ou cai antes também, que ele é parte citogenética? Cai antes também. Ah, tá bom. Ou então, se vocês estiverem achando muito, a gente